Salve, salve, meus amigos do Café Cultural, aqui da Rádio Mega Brasil Online. Um prazer, uma honra sempre estar com vocês. Mais uma semana da gente falando sobre cultura, sobre arte, sobre qualidade de vida, sobre as relações que esse universo maravilhoso da cultura traz para todos nós. Hoje eu tenho um prazer de estar recebendo aqui conosco a Creuza Borges. Ela é a diretora do 13º Circuito de Teatro em Português. Um trabalho fantástico, e eu vou querer que ela explique um pouquinho para a gente. Primeiro, que ela conte para a gente o trabalho dela e que ela conte para a gente do circuito. Creuza, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. E já começa falando, quem é Creuza Borges por Creuza Borges? Ai, já começou pela pergunta mais difícil. Bom, eu sou diretora, de forma alguma. Sou atriz, sou produtora, estou no teatro há muito tempo, comecei um projeto de intercâmbio com os países de língua portuguesa, primeiro numa troca só entre a minha companhia de teatro e outras companhias de teatro. Depois, nós éramos recebidos nesses países e houve a necessidade de trazê-los também para completar essa troca. E a gente nomeou, então, como circuito de teatro em português, porque o objetivo era descentralizar as ações, enfim, e dar acesso, né, aos grupos que vinham de fora. E aí nomeamos circuito de teatro em português, porque que reúne os países de língua portuguesa. Os países da CPLP, de língua portuguesa, 6 são da África, que é Cabo Verde, Angola, Moçambique, Príncipe, Guiné Equatorial e Guiné-Bissau. Brasil, Timor-Leste, que é da Ásia, e Portugal. E aí a gente começou a se reunir anualmente e se transformou nesse festival, que é anual, mas a gente não realiza há 4 anos pelas dificuldades. Todas as dificuldades que nós tivemos nesse período. Agora esperamos um renascimento aí em todos os sentidos, da arte, do teatro, da vida, né? E vai sem dúvida, sem dúvida. Agora, entre dia 8 e 20 de novembro. Nós somos da ONG, né, Contadores de Mentira, que é a realizadora do festival. Através da ONG, a gente possibilita também os apoios, enfim, toda essa força que se junta para realizar um evento como este, que vai estar apresentando 13 companhias, né? Então, Creuza, por mim, a minha tradução é teatro. A minha vida é no teatro, sempre foi, e será, porque há tantos anos que estou no teatro. E é isso. Que maravilha. Vamos voltar no tempo. Nós vamos ter agora a 13ª edição desse circuito. Vamos voltar lá na primeira edição. Como que você enxergou a possibilidade de juntar manifestações que, apesar de serem unidas pela língua, pelo idioma, apesar de serem unidas pela arte do teatro, que une povos, que une pessoas, que une gerações, como que você enxergou a possibilidade de colocar tudo isso junto e como que você viu as facilidades e dificuldades? A possibilidade foi porque, primeiramente, a gente começou as trocas só entre Brasil e Portugal, ou seja, do continente europeu e América do Sul. Mas a gente nunca foi voltado para a África, para a América Latina. E aí, quando eu vi os países, que a maioria dos países, né, que foram colonizados pelos portugueses, estavam no continente africano, e eu sempre tive essa necessidade desse conhecimento, porque a visão que se tem da África é muito romântica ou catastrófica, não se tem ainda, né, integralmente essa visão e esse esclarecimento sobre o continente africano, que é um continente também, né? Tem lá dentro mesmo suas diferenças. E aí eu percebi a possibilidade de juntar os países da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, dentro desse projeto de intercâmbio, para conhecer um pouco mais, para a gente ver, porque eu sou um resultado do encontro desses 3 continentes, que é
Europa, Brasil, dos meus antepassados indígenas e dos africanos. E aí, dentro dessa curiosidade, dentro da arte, daquilo que eu sempre pensei como teatro, né? Que conta histórias, que reconta, que vai buscar lá atrás, porque é necessário para você se entender hoje, né? Para eu me entender hoje como brasileira, como ser humano que eu sou hoje, eu tive que ir lá atrás, meus antepassados, buscar minhas origens. Sim. No Brasil, nós somos essa nova espécie, esse novo tipo de gente que precisa ir lá atrás, ver os seus antepassados, suas origens, para entender que ser humano que a gente é hoje. E isso é muito importante, porque o português, claro, um ponto de encontro nosso, a língua, ela também foi uma causadora do apagamento dessa cultura, tanto dos povos originários no Brasil quanto da África. Então, eu, como artista, sempre quis essa proximidade com a África. Eu, como pessoa, sempre quis conhecer os lugares onde vieram os nossos antepassados, a nossa cultura, né, ancestral africana. E eu vi nesse encontro essa possibilidade. E aí abri isso para a diáspora aqui no Brasil. E toda vez que a gente se encontra, é um pouco mais que a gente vai cavar o passado para entender e fortalecer o nosso futuro também, né? Como e só assim, né? E é só assim, né, Creuza, que a gente consegue construir futuro, entendendo o nosso passado, nunca negando o passado, mas entendendo, resgatando, valorizando o passado, que a gente constrói o futuro. Exatamente. Então, isso tem sido muito rico, né? Porque a gente foi entender que, você tem uma ideia, né? Todos os países falam a língua portuguesa. Você falou, os sotaques são diferentes, as culturas são diferentes, temos nossas semelhanças, né? Dentro a gente já encontrou essas igualdades diferentes, essa é a nossa procura, mas eles falam português na língua oficial e no trabalho, na escola, mas cada um, você vê, eu trouxe um grupo que 3 integrantes, cada um fala uma língua materna diferente da outra. São tribos. Olha só. Que se juntaram nessa comunidade, que se formaram essa sociedade em Angola, em Moçambique, mas que eles têm as línguas maternas. Tanto que eu vou fazer um seminário sobre as línguas maternas, que no caso indígenas e africanas, para a gente entender um pouco mais disso, do que se perdeu com o apagamento da língua, né, a partir da chegada do português. Óbvio que a gente reconhece que o português hoje é o nosso ponto de comunicação, é o que nos aproxima, essa língua que também nos aproxima e facilita, né? A 5ª língua mais falada no mundo hoje, então, economicamente também é muito importante, mas para nós, seres humanos, e para a defesa dos povos originários, a gente tem que ter conhecimento do processo que foi o apagamento através da língua, das línguas maternas que desapareceram praticamente, né? Principalmente no Brasil. É verdade, é verdade. As manifestações teatrais, a relação com o palco, a relação com o público, você vê muita diferença dessa relação aqui no Brasil, para o teatro de Portugal, para o teatro na África? As histórias contadas são muito diferentes? Ou, apesar, claro, de todos os roteiros, de todas as peculiaridades, palco é palco, público é público? Como é que você vê isso? É muito diferente, bem diferente. Até aqui, você faz um espetáculo, o mesmo espetáculo, com público diferente, e o espetáculo vai ser diferente. Então, o público na Europa é um, o público na África é outro, e no Brasil é outro. E entre uma apresentação e outra também isso muda, porque é uma energia viva ali, é vivo, é uma arte viva, em movimento. E depende da respiração, do estado que a gente está naquele dia, do público nosso, da nossa disponibilidade, e é diferente. Por exemplo, os europeus, eles são mais do teatro grego mesmo, mais do teatro clássico, eles raramente fogem de uma dramaturgia bem estruturada, o teatrão mesmo clássico, e quando não é clássico, tem a mesma estrutura. O nosso teatro do Brasil, ele é bem diferente. O teatro da África também é bem diferente. Tanto que o nosso corpo é diferente, nossa maneira de se expressar é diferente. Então,
é diferente. E isso que é rico. Né? Sim, é ótimo. Valorizar diferenças é sempre muito bom. Isso que é rico nesse encontro que a gente faz, isso que nos instiga cada vez mais ver o que o outro está fazendo, trocar durante as oficinas que a gente promove também, isso possibilita. Sim. Eu conversei já aqui no Café Cultural com uma brasileira que está morando em Portugal, que é também uma atriz, a Luciane Balbino, eu lembro muito bem dessa entrevista, e ela estava produzindo uma comédia lá em Portugal. E ela comentava, gente, fazer o europeu rir é muito difícil. Assim, não que eles não se entreguem, mas a entrega do público brasileiro é diferente. Aqui o público brasileiro, quando é para rir, eles dão risada, eles se entregam, gargalham. Assim, na Europa, aquela risada assim, boa. Quer dizer, ela falou assim, então precisa saber lidar com os públicos, né? Porque é sempre muito diferente, é muito peculiar. Eu fico imaginando essas companhias de teatro vindo se apresentar no Brasil devem estranhar um pouco também, né? Esse calor do brasileiro. Eles adoram, né? Porque eles não estavam. Agora eles estão vindo há muito tempo e já estão acostumados com o público daqui. Mas eles gostam, porque é mais quente, mas é bom no teatro quando você tem esse calor, né? Na Europa, eu acho que eles são um pouco mais contidos, mas em termos de piada, em termos de comédia, é aquela coisa, quando você assiste o Oscar, eu, por exemplo, não consigo rir das piadas americanas, porque elas não têm o mesmo sentido a língua. Porque aprender uma língua, entender uma língua, passa pelo sentimento. Quando você não tem o sentimento, você não consegue expressar. Eu acho que acontece isso quando a gente faz uma comédia e vai para a Europa com a comédia, é difícil mais chegar na plateia, porque o sentido da comédia para eles é outro. Entende? Verdade. E para nós também é difícil. Então, quando eles fazem uma comédia aqui, também para a gente, às vezes, fica meio assim, mas aqui a gente já entrega logo, já quer ficar próxima. O brasileiro é uma coisa, bem diferente, eu acho, até dos africanos, né? Eu fui na Expo 98, tinha 155 países participantes e tinha 150 centros de exposição. Eu visitei todos, mas quando eu cheguei no Brasil, parecia que eu estava em outro planeta. Olha não só. Teve nem de nenhum lugar. Aí eu falei, realmente a gente é diferente, é muito diferente. Eles também têm a diferença deles, mas aqui o Brasil é uma coisa... E muito rica também, né? É uma maravilha. Eu espero que a gente continue sempre. Também, viu? Infelizmente, a gente passa por momentos bem complicados da cultura brasileira, mas eu tenho certeza que a gente vai se recuperar e não tem como a gente perder isso. Criança, onde que o circuito vai se realizar? Aqui em São Paulo? Onde que as pessoas vão conseguir acessar as peças do circuito? O circuito ele é gratuito, né? Ele vai oferecer 19 apresentações pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura de São Paulo. A gente vai colocar no site e nas páginas do evento, que é no Facebook, diariamente, com cada apresentação, com o país que vai estar aquele dia. Então, logo na primeira semana de novembro, a gente já vai começar colocar essa programação para divulgação e acesso, vai ter um link lá para a inscrição das oficinas. Depois das apresentações tem debate, onde o público, os artistas que vêm, estudantes, são os interessados, o pessoal da diáspora, por exemplo, quando se apresenta a diáspora África, eu vou ter um grupo Piauí, e sempre é o nosso maior público, né? Quando veio de Teresina para cá. Então, a comunidade do Piauí vai prestigiar, a comunidade de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique. A gente sempre faz a divulgação para que eles tenham conhecimento que está aí, os representantes do país de onde eles vieram. E aí tem um debate. Aí acaba matando as saudades, acaba matando a curiosidade. Que legal. Que não tem pé da área, onde é
interessante. Então, como a orçamento da cidade de São Paulo, da Secretaria, da Prefeitura, né, do município, e toda a programação vai estar nas páginas do Facebook e do Instagram, onde todo mundo tem acesso, a maioria das pessoas tem acesso, e lá eles vão poder acompanhar dia a dia o que vai estar acontecendo no festival. Muito legal. E realmente, né, Cleusa, eu acho que não somente o festival, não somente as peças, mas isso que vocês fazem de ter um debate, de discutir a arte, de discutir, sabe, o teatro, de discutir a manifestação cultural. Isso é muito importante e isso enriquece muito também, né? Não fica só simplesmente uma amostra, o que já seria extremamente válido. Mas quando você leva um debate, quando você leva informação junto, ganha, né? A coisa fica muito mais rica. Fica, e é isso que a gente busca, ter esse conhecimento e conseguir enxergar um pouco o que é a África hoje, né? O que é a África, ver um pouquinho dos novos, né? Que fazem, essa informação está com ele. Uma cultura mais matriarcal, né? Uma cultura matriarcal, que é aquela cultura do verbo, da palavra, não da escrita, né? Da palavra no sentido verbal, né? Então, é contado, os nossos avós contavam muita história para nós, as tias, as mães. Hoje em dia, com a internet, isso se perde, mas durante muito tempo, não muito tempo atrás, tempo recente atrás, o passado recente, a gente ainda ouvia história através dos nossos avós. E isso, até hoje, na África, é exercitado, acontece. Então, eles têm a história, além dos... isso que eles trazem para a gente, e a gente confrontar a nossa história, né? Confrontar a história. Quem saiu de lá e de quem chegou aqui. E essa informação dos que chegaram aqui está comigo. E com quem está aqui. E a informação do outro lado está com eles. Então, e os portugueses também, quando vêm, também se colocam com relação a isso. Tem muitos diretores que não gostam da palavra, desculpa, não essa palavra, não existe aluno, não é? Países que isso tem um significado muito grande. Você coloca alunia, você estabelece que existe uma coisa só, e não é assim. Além, você vê, no Brasil nós temos 11 línguas oficiais. Eu não sabia até eu começar a olhar para isso, né? 11 línguas oficiais. Temos 10 línguas escrita, registrada e falada, né? São 6 ameríndios e 6 dos países que são dos imigrantes, né? Itália, Alemanha. Então, são línguas faladas, escritas, registradas e oficiais no Brasil, são 10, e mais o português, 11. Imaginem nesses outros países, né? Então, são muitas línguas, também tem as línguas indígenas, que são mais de 240. É uma riqueza sem tamanho. Nossa, mas fantástico. De história. E a gente não pode perder, né? A gente não pode nunca perder isso, né, Cleusa? Eu acho que a função e, obviamente, o teatro, a cultura tem uma importância fantástica nisso, é de estar sempre lembrando disso. Não é nem resgatar, mas sempre lembrar, sempre deixar que essas línguas, muitas delas talvez não faladas mais, muitas delas até restritas, mas que não sejam nunca esquecidas, porque é através de contar histórias, e o teatro, na verdade, é uma forma fantástica de você contar uma história. Ou seja, e contar as histórias, e contar a história dos idiomas, das línguas, da fala, é você ajudar a construir a história de um país. É não deixar com que esse país morra. Porque, gente, uma das maiores formas de dominação, e nós temos isso pelos livros de história, é você acabar com a cultura local. Todos os grandes conquistadores da história começaram a destruir a cultura local. Você não destrói as pessoas, você destrói a cultura. Porque destruindo a cultura, você não faz mais, a pessoa não tem mais a base dela. Então, o que a Creuza está fazendo, eu acho, com esse circuito, com esse trabalho,
manter a nossa base, é manter o nosso chão para que a gente possa ter sempre impulso para o futuro. É bem por aí, né, Creuza? Muito legal. Exatamente. A arte é muito importante nesse sentido, para o registro da humanidade, inclusive. Se você quiser conhecer o Brasil do século XIX, é você ter acesso aos espetáculos de teatro, aos livros de Arthur Azevedo, do Martins Pena. Verdade, verdade. E ali eles retratavam a sociedade daquela época. E ali está a nossa história. Nossa história do século XVIII, século XIX, está ali. Creuza, vamos só lembrar o povo, então, por favor, a partir do dia 8 agora de novembro... sem problema. A partir do dia 8 de novembro, então já começa essa 13ª edição do Circuito de Teatro de Língua Portuguesa. As pessoas podem acessar, é só buscar na internet, no Facebook, busca a programação a partir do dia 8 até o dia... Dia 8 é uma cerimônia de abertura, onde os artistas... A partir do dia 9 é a programação até o dia 20. Aberta ao público. Até o dia 20. Legal, aberto ao público. Então, gente, vale a pena a gente ir lá. Opa, voltei aqui, ó. Gente, tá? A internet hoje tá uma maravilha. Até o dia 20 de novembro. Vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente prestigiar. E, Creuza, eu tenho certeza que vocês ficaram 4 anos sem fazer o circuito, mas agora vamos voltar à carga total todos os anos. Circuito de Teatro de Língua Portuguesa, coisa muito importante que a gente precisa sempre apoiar. Parabéns pelo trabalho, viu, Creuza? Parabéns realmente pelo trabalho e tendo novidades, volta aqui no Café Cultural. Obrigado pela tua atenção, a gente vai prestigiar vocês, tenho plena certeza, e todos vocês que acompanharam mais essa edição do Café Cultural, nosso abraço, até a próxima semana. Tchau, Creuza, obrigado, valeu!